Olá, boa noite, meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos dar início aqui à nossa live, o nosso estudo do livro de Malaquias. Hoje eu vou falar com vocês quanto ao capítulo 3 e 4. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 e depois eu venho com uns versículos também do capítulo 4, tá bom? E aí nós chegamos à conclusão, finalizamos então o livro do profeta Malaquias. E aí, amanhã nós vamos dar início ao Novo Testamento, tá ok? Então vamos lá. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Eu sou Elizabeth Guilhermino e eu sou evangelista. E todas as noites ou tardes ou manhãs, na hora que você vê esse vídeo, eu venho aqui no nosso canal trazer uma palavra amiga para vocês quanto à palavra de Deus, quanto ao que está escrito aqui na Bíblia. Porque tudo que está aqui é palavra do Senhor, tá certo? Então vamos ficar atento ao que está escrito aqui para que a gente venha cada vez mais ganhar conhecimento quanto à palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por esse dia e dar início, tá bom? Feche os seus olhos e se concentrem. Pai querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Senhor. Queremos agradecer por esse dia e por essa noite, que nós já concluímos aqui, já vamos começar um novo dia, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelo seu Espírito conosco, Senhor. Queremos agradecer pela nossa saúde, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, que o Senhor venha sempre estar conosco para que nós venhamos dar frutos, progredir cada vez mais. Agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza e entendimento na sua palavra, para que a gente venha ter cada vez um coração aquebrantado para o Senhor. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, gente, aqui, vamos dar aqui continuidade. Eu vou ler alguns versículos, como eu disse, e depois eu venho com a explicação. No capítulo de número 3, no versículo 1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 5: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo de número 8 diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubas e dizes: Em que te roubamos? Nós dizimos. Em que te roubamos? Nós dizemos, não, desculpa, gente, estou lendo errado. Em que te roubamos? Fez uma pergunta. Aí responde: Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Vamos lá para o capítulo de número 4. Não, vamos no versículo de número 15 ainda, que diz assim: Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor
falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atendeu não, o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E no versículo 18 do capítulo 3 ainda diz assim, ó, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não o serve. Capítulo de número 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temes ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e sairás e saltareis, como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparado, diz o Senhor dos Exércitos. Preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos entender isso aqui. Aqui, no capítulo de número 3, vem falando que eis que vem um mensageiro. O mensageiro aqui, o mensageiro da aliança, é o Senhor Jesus, que na sua primeira vinda se apresentou para se reconciliar com toda a humanidade, com o homem, né mesmo? E também no versículo de número 6, que vem falando, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus nunca muda, ele é sempre o mesmo. Se Deus quisesse destruir os filhos de Jacó na época, ele teria motivos justos e suficientes para isso, porque eles não eram, eles viviam fazendo festas e tudo, e o pai é que intercedia por eles, né? Lembra, vocês sabem da história de Jacó, né? Então, o Altíssimo os tratava como ele falou que os israelitas dessa forma para que fosse evidenciado que eram enganadores, né? Como Jacó, que conta lá no livro de Gênesis, também no versículo 20, no capítulo 27, se eu não me engano, vem falando sobre isso. Se o Altíssimo o tratasse com ira proporcional à infidelidade deles, certamente teriam desaparecido da face da terra. É o que está escrito aqui, é o que eu estou lendo, tá certo? E aí, vem falando aqui também, no versículo de número 8, fala que roubará o homem a Deus. Bom, a vida, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa família, a terra e todos os recursos que nós utilizamos são propriedade, né? Propriedade, podemos dizer que são propriedade de Deus, não, são prioridades de Deus, né? Ou propriedade divina, é tudo que é de Deus, né? Tudo que nós temos foi Deus que criou, então tudo é dele, na verdade, né? Então o Eterno nos concede a oportunidade de usarmos tudo que nós desfrutamos. Deus nos concede a oportunidade de a gente usar tudo que nós desfrutamos, mas tudo que nós temos é dele, foi ele que criou, inclusive nós que somos criações dele também, ele nos criou, tá certo? Então veja bem,
Quando ele fala quanto roubará o homem a Deus, ele está falando quanto as pessoas que, por exemplo, às vezes tem é, como é que eu vou explicar isso? Tem um comércio, vamos dizer assim, tem um comércio e ganha lá um dinheiro em quantidade, né? Glórias ao Senhor, mas essa pessoa não tira o dízimo, os 10%, ainda mais a pessoa sendo cristã e sabe que tem, né, que tirar os 10% mais a oferta para a casa do Senhor. Então, ele pergunta se roubará o homem a Deus. Então, ele tá sendo bem claro, ele está comparando, ele faz umas comparações, né? É, assim, como eu falei aqui, né? Comparação comercial, isso é só uma comparação, né? Quando ele fala isso. Então, a pessoa às vezes despreza as bênçãos que Deus nos dá e esquece de agradecê-lo, reconhecer, né, que Ele é Deus, que Ele nos dá sempre tudo que nós temos. Então, quando a gente, eu posso falar isso porque eu tenho aprendido muito isso, porque assim, eu sempre tirei o dízimo, mas não tirava o dízimo corretamente, você entende? Por causa das minhas coisas, né? Então eu pensava, meu Deus, como é que posso tirar o dízimo, os 10% se eu tenho tanta coisa por pagar, tantas coisas por fazer? Aí eu comecei a perceber que se eu não fizer a coisa correta, Deus não tem como também me ajudar, você entende? Então eu estou procurando, né, a fazer o que é correto diante dos olhos de Deus para que Deus venha me abençoar, né? Senão eu não estaria aqui falando sobre isso com vocês. Como é que eu poderia falar uma coisa com vocês que eu não pratico, não é mesmo? Então eu tenho que praticar também. E aí vem falando também sobre a casa do tesouro. E aqui diz assim, ó, grandes cômodos em torno do templo armazenavam as primícias e as ofertas do povo. Havia salas para guardar os cereais, o azeite, a moeda da época, o ouro, a prata e os objetos valiosos. Esse sistema de armazenamento foi estabelecido por Deus e era o que subsidiava o serviço do santuário, o sustento dos sacerdotes e dos levitas que dedicavam integralmente a vida ao sacerdócio. Você entendeu? Então aqui está explicando direitinho por que devemos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você entende? Aqui diz também que diz assim, ó, quantos se negam a entregar a primeira 10ª parte de toda a sua renda e as suas ofertas no altar do Senhor, porque querem se apossar daquilo que pertence somente a Ele? É verdade, não é mesmo? Isso acontece muito. Depois, quando a gente começa a aprender mesmo qual o significado do dízimo e das ofertas, a gente vê que nós estávamos tirando o que é de Deus. Nós não podemos tirar o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. É aquele negócio, dar a César o que é de César, não é mesmo? Então, o que é dele, os 10%, nós devemos dar. As ofertas, devemos dar. Mas obrigatoriamente, eu penso, né? Agora eu penso assim, que o dízimo a gente não pode deixar de levar à casa do Senhor, tá certo? Aí também aqui no capítulo de número 4, vem falando sobre as vossas palavras foram agressivas para mim, no versículo 13 e 15. Mas dizia assim, ó, aqui diz assim, que havia dois tipos de pessoas entre o povo daquela época, aqueles que faziam o que era certo, mas com a intenção errada, e os que deliberadamente faziam tudo errado. Apesar disso, queriam usufruir dos privilégios de Deus. Os israelitas pronunciavam palavras ásperas para mostrar que era inútil ser fiel a Deus, já que os ímpios prosperavam e eram felizes sem ele.
Mas o povo não enxergava que sofria suas penas porque vivia de forma religiosa, oferecendo falsos sacrifícios e mostrando uma adoração ao Senhor sem qualquer espiritualidade. Isso aqui é pura verdade, gente. Isso aqui é a realidade. Quando nós não fazemos a coisa certa, não obedecemos a palavra do Senhor, tudo para a gente fica péssimo, fica terrível. Então, é necessária a obediência, né? Em fazer o que é certo e dar o dízimo de forma correta para o Senhor, tá certo? Para a casa do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, não, mas é para a casa dele, é para a manutenção da casa do Senhor. E aí diz assim também, ó. No versículo 18 diz assim: e vereis a diferença. Então, nesse versículo, quando ele está falando que vereis a diferença, no versículo 18, ele está falando que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma diferença realmente, logo se percebe, né? Naquele que serve a Deus e o que não serve. Aqui diz assim. Deus sempre deixou evidente a diferença entre os justos e os injustos, como fez no passado entre os hebreus e os egípcios. Essa distinção se refere à qualidade de vida espiritual, sentimental, familiar, financeira e física daqueles que lhe obedecem, pois ele tem grande interesse de que as demais pessoas também o conheçam por meio de testemunho dos seus filhos. Então, quando nós fazemos a coisa certa, Deus, a gente começa a conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, quando a gente começa a conhecer, então há a justiça de Deus sobre nossas vidas e Ele vem e nos abençoa. As obras que de Deus, o que Ele mais quer é nos abençoar e nós devemos cumprir, né, em obedecer a palavra dEle, nos dízimos, nas ofertas, em ser solidário para com o próximo e muitas outras coisas, né? Não fazer as coisas erradas do maligno. As coisas erradas do maligno é mentira, falsidade, roubo e tudo mais, né? Então, adultério e tudo mais. Então, nada é comparável com as coisas de Deus. E aí eu fiz o esboço aqui no meu caderno quanto esse capítulo. Então, o que a gente entende aqui? Que para que a gente venha crescer, nós precisamos estar em ascensão. É a ascensão que nos leva ao crescimento. Deus muitas vezes nos permite passar por coisas inesperadas para que Ele venha, para que a gente venha aprender, Ele venha quebrantar o nosso coração da gente, venha nos moldar. E assim Ele vai nos lapidando, né? E Ele sempre deixou evidente a diferença entre o justo e o injusto. Deus sabe quem são as pessoas boas, quem é sensível à palavra dele, quem é uma pessoa realmente amorosa, mas ele não deixa ninguém se aproveitar da sua generosidade, você entende? Quando você é uma pessoa generosa para com o próximo, Deus não deixa ninguém se aproveitar de você. Ele não deixa ninguém aproveitar também do seu físico, né? Querer tirar a sua saúde ou aproveitar da sua beleza, abusar de você de alguma forma. Deus está sempre presente na nossa vida. Então, Deus se manifesta, ele vem logo com a manifestação dele, do Espírito dele, né? A manifestação espiritual dele para as nossas vidas. Mas para que ele venha se manifestar nas nossas vidas, para que ele venha nos trazer a proteção, né? Como diz no Salmo 91, colocando a gente debaixo da proteção dele, nós precisamos entender que ele é Deus e querer estar com ele,
estar buscando Ele, né? Estarmos buscando Ele e querer estar com Ele. Então, para isso nós precisamos estar em constância, constantemente em buscar Ele em oração, né? A gente deve persistir sempre nos mantendo, né, em posição para com Ele e a gente deve sempre estar dando frutos da palavra do Senhor, você entende? Para que Ele venha se manifestar é, é, o Espírito dele sobre nossas vidas, tá certo? Então, Deus, ele reage se a gente tiver fé. Se a gente tiver fé, Deus vai reagir em prol de nos ajudar. Você entende? Então, eu convido vocês a reagir, né, com fé, né? Participar das reuniões, né? Ouvir a palavra do Senhor, né? Ir na sua igreja e participar, ouvir, pegar os envelopes para os dízimos e para as ofertas, né? Ser racional, pensar, né? Pensar como que Deus é bom nas nossas vidas o tempo todo. Então, veja bem, são poucos as pessoas que fazem isso. E são poucas as pessoas também. Vê se você consegue me entender. Lá em João, no livro de João, né? Pedro, ele quando sai para pescar, ele vai sozinho. Ele vai sozinho para pescar. Ele vai sozinho. Mas quando como é que eu vou explicar isso? Ai, meu Deus, me dê a palavra correta. Ele vai sozinho, mas ele vai sozinho e se arrisca, não é mesmo? Mas Pedro, ele avança em direção à pesca, ele vai pescar. O que eu quero dizer com isso? E ele não, ele vai pescar, mas e aí Deus fala para ele, lança mais uma vez a rede, né? Que eu não estou sabendo explicar isso aqui muito bem para vocês, mas veja bem, o que eu quero falar é o seguinte, não, porque eu não consigo lembrar lá direito as palavras, né, que foi dito, mas eu quero falar para vocês que nós precisamos confiar em Deus. Tem muitas pessoas que não confiam, né? São poucas as pessoas que confiam e em Deus e confio em outras pessoas também. Quero dizer assim, às vezes, quero dizer que ter muitos amigos não significa que, que você está... existem pessoas sinceras, mais sinceras, e outras que são pouco sinceras. Ou seja, os verdadeiros, né, que são justos e os que são injustos. Às vezes, no meio da sua amizade, tem pessoas justas, mas também tem pessoas injustas. Isso que eu quero dizer. Então, às vezes, os justos, é melhor você ter poucos amigos, mas pessoas justas, boas, honestas, bom de coração e solidário, do que você ter muitos amigos e dentro desses muitos ter pessoas injustas que vai te envergonhar, que é uma pessoa infiel a você, que é uma pessoa mentirosa, que é uma pessoa fofoqueira, que é uma pessoa injusta. Assim é Deus. Deus gosta de pessoas que sejam justas. Ele é justo em todo o tempo na nossa vida, você entende? Então, se Pedro, no caso, ele tivesse ido sozinho fazer a pescaria dele, talvez ele não tivesse conseguido, né? Então, Pedro, ele chamou alguns amigos para ir pescar com ele. Estou começando a lembrar alguma coisa, tá vendo? Às vezes a gente esquece, né mesmo? Mas a gente tem que trabalhar bastante a cabeça da gente. Então, presta atenção. Então, se Pedro tivesse ido sozinho, talvez ele não tivesse conseguido pescar, né? A quantidade de peixe que eles pescaram. Mas ele chamou amigos verdadeiros, amigos sinceros, né?
Então, muitas das vezes nós pensamos que temos amigos e é necessário escolher os seus amigos, saber os amigos, quais são realmente os seus amigos, aqueles que são fiéis, né? Que não são pessoas amigas verdadeiras, são pessoas que não mentem para você. E Deus gosta de pessoas fiéis, assim como nós gostamos de pessoas verdadeiras, Deus também gosta, né? Então, preste atenção. Se você tiver, vamos supor, se você tiver com algum tipo de enfermidade, se você tiver com algum tipo de situação difícil, né? Mesmo que você, como é que eu vou dizer? Mesmo que você tiver numa situação difícil e sozinho, seja qual for o problema que você estiver passando, nós devemos, quando estiver, né, assistindo a reunião, pegar o envelope que os pastores falam, né, para gente na hora, que é aquele que vai participar dos dízimos e das ofertas, né, pegar o envelope e fazer, né, levar para trazer o dízimo à casa do Senhor, né? É quando fala do tesouro da casa do Senhor. Cadê? Eu vou ler aqui para vocês, que fala sobre o tesouro, ó. Grandes cômodos em torno do templo armazenavam as primícias e as ofertas do Senhor. Então, isso aqui significa que nós devemos, em primeiro lugar, quando recebermos nosso dinheirinho, a primeira coisa é tirar o dízimo para o Senhor. Você entende? Que havia lá um lugar lá onde eles guardavam tudo aquilo que era, que recebia as primícias para a casa do Senhor, você entende? Então, não sei se eu fui muito bem explicativa hoje aqui para vocês, mas eu espero que você tenha entendido quanto aos dízimos, porque quando a gente não pratica o que é certo, obviamente que Deus não vai poder nos ajudar naquilo que é certo, não é mesmo? Então, as janelas do céu só se abrem quando a gente faz a coisa certa. Às vezes Deus coloca a gente em prova para ver se a gente vai obedecer a palavra dele. Você entende? Então precisamos obedecer a palavra do Senhor. Aqui diz assim, ó, repreenderei o devorador. Diz aqui na explicação, diz assim: somente a fidelidade e devolução das primícias impede a ação do devorador nas nossas vidas. Já somente a fidelidade, tá certo? Pensei que eu tivesse falado ao contrário. Já a infidelidade não a infidelidade, ela retém as bênçãos, né? Ela tira da gente toda a bênção, a infidelidade, quando nós não somos fiel no dízimo, nas ofertas a Deus, né? Em agradecimento, porque é uma forma de a gente agradecer a Ele, né? Então, nós não recebemos as bênçãos que nós temos que receber, que é bênção do, do devorador no consumir aquilo que nós trabalhamos tanto para ter, você entende? Então, ser fiel é receber de volta tudo aquilo que Deus nos dá. Ser fiel é receber de volta tudo aquilo que oferece, que Deus nos dá. É receber de... Peraí, gente. Eita, meu Deus. Tá difícil hoje para mim. Desculpa, gente. Então, eu vou ler aqui. Aqui diz assim: astutamente o diabo mina as finanças do infiel, provocando enfermidades, prejuízos, investimentos errados, dívidas e outros males. Já o fiel recebe de volta multiplicado tudo aquilo que oferece a Deus.
Era isso que eu queria falar. Que tudo, a pessoa que é fiel recebe de volta tudo aquilo que oferece a Deus, você entende? Então, eu não errei aqui, não, é que eu achei que eu estava falando o contrário, mas não, estava falando certo. Então, aqui, gente, a gente vê que é necessário estarmos cientes, é necessário que a gente venha estar ciente quanto às coisas de Deus. É necessário que a gente venha saber que nós somos dependentes desse Senhor, desse Deus que nos criou, né? Nós precisamos dele em todo o tempo. Nós somos dependentes de Deus. Por isso que sempre nas suas orações você deve orar, né? Em agradecimento a Deus, porque Deus trabalha a nosso favor em todo o tempo, Ele trabalha em nosso favor, Ele trabalha em prol daqueles que são justos, em prol daqueles que fazem a vontade dEle, né? Que faz o que é certo, você entende? Deus sempre trabalha a nosso favor. Então, as bênçãos de Deus, ela vem somente para aquelas pessoas que dão lugar a Ele. As bênçãos de Deus vêm para as pessoas que dão lugar a Ele. Como que a gente dá lugar ao Senhor? Quando nós obedecemos a palavra dEle, quando nós fazemos o que é correto diante dos olhos dEle. Você entende? Então, nós precisamos ser constantes em oração, procurando fazer o que é certo, procurando ser íntegro, né? É, na, nas coisas, não só íntegro nas coisas de Deus, mas íntegro nas nossas vidas em geral, você entende? Para que para que a gente venha exaltar o nome do Senhor e Deus também nos honrar. Quando nós honramos o Pai, com certeza Deus nos honra. Você entende? Então, nós precisamos saber que se a gente não fizer o que é correto aos olhos do Pai, né, a gente não vai receber as bênçãos necessárias que precisamos receber, né? Tudo aquilo que Deus nos prometeu, que está aqui na palavra dele. Aqui tem muitas promessas, toda a Bíblia vem relatando as promessas do Senhor para as nossas vidas. Toda a Bíblia ela fala, porque Deus, ele está sempre, como é que eu vou falar? Ele está sempre nos ajudando de alguma forma, né? Deus, ele quer saber que a gente está orando, que a gente está buscando, que a gente está sentindo realmente a presença dele. Então, é necessário que a gente se apegue muito, sabe? Muito mesmo, para a gente ter conosco a presença do Senhor. O Espírito Santo tem que habitar dentro de nós, né? Dentro de nós o Espírito Santo habita e ele vai cuidando, vai lapidando a gente, né? Ele vai aprimorando a gente, a cada dia ele aprimora o nosso ser, tá certo? Aqui nós estamos encerrando então o livro do profeta Malaquias e amanhã eu vou procurar ver se consigo ler mais para a gente dar início à nova história, a gente dar início quanto ao Novo Testamento. O Novo Testamento daqui para diante é muito importante que a gente venha saber, né? Eu vou falar sobre segundo o Evangelho de Mateus, e aí eu vou seguindo quanto depois de João, né? Mateus, João e Lucas e tudo mais, tá bom? Aqui eu vou falando, tá tudo aqui, e depois a gente vai dando prosseguimento às outras coisas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu confesso que eu me enrolei um pouquinho nas palavras, né? Me enrolei sim um pouco nas palavras. Eu não sei por que isso aconteceu, mas às vezes é coisa de Deus mesmo, né? Então,
mas eu espero que você tenha entendido. E nós vamos dar início então ao Novo Testamento, vamos falar sobre, como tudo começou, né? Como se deu a geração de Jesus Cristo, é, 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 através das gerações, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar de Maria, da mãe de Jesus, do nascimento de Jesus Cristo e tudo mais. Vamos começar por Mateus, tá certo? Então, gente, me perdoe aí se eu fui um pouco confusa aí, mas depois eu acho que eu já até falei sobre dízimos e oferta de outra vez com vocês, né? Mas e vem falando aqui no último capítulo do livro do profeta Malaquias. Isso é de grande importância. Nós devemos ser justos, né? Dar a Deus o que é dele, o que é da casa dele. O que eu quero dizer, o que é da casa dele, porque Deus não precisa de dinheiro, não. Ele precisa da nossa obediência, da nossa fidelidade, né, para com ele, e precisa que a gente venha ser solidários um com o outro e procurar ajudar aquele local onde nós frequentamos, né, a sua igreja, no caso que eu quero dizer, o local onde nós frequentamos, para poder, quando nós damos o dízimo, é para ajudar a construir uma igreja em outro lugar, para poder ir evangelizando, quando o dízimo serve para uma lâmpada que queimou na igreja, consertar uma cadeira que estraga, que, né, que quebrou, ou alguma coisa no toalete que acontece, né? No toalete, ou um espelho que precisa ser colocado, né? Ou um bebedouro que está faltando na igreja. Então, o dízimo e as ofertas são justamente para essas coisas. Então, em agradecimento ao Senhor, nós devemos cumprir, né? Desde aquela época, de tempos antigos, é dado, foi se falado, é uma lei, né? Foi se dita a lei dos dízimos e das ofertas, tá certo, gente? Vamos dar início, então, ao Evangelho segundo Mateus amanhã. Eu vou ler direitinho, vou procurar não gaguejar, né? Que eu gaguejei aqui, eu sei que eu gaguejei. Gaguejei porque, não sei, fiquei assim meio confusa, né, na hora de falar. Mas eu vou falar direitinho com vocês, porque eu tô aqui aprendendo juntinho com vocês. Cada dia a gente aprende um pouco mais, não é mesmo? E assim a gente vai se fortalecendo na fé. Se fortalecer na fé é de grande importância para todos nós, tá bom? Compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém, convide alguém para participar do nosso canal e você novo seja muito bem-vindo, você nova também seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer por essa live, queremos agradecer, Senhor, porque apesar de algumas dificuldades, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos, não é mesmo? Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigada por nos dar esclarecimento na sua palavra. Gente, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Compartilhe a palavra, tá bom? Leve para alguém. Tchau, até amanhã, que Deus abençoe grandemente. Tchau.